vai ser... Olá, boa noite para você. Agora boa noite, né? 6 horas pontualmente. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Hoje com muitas novidades para vocês. E é claro, você que sempre acompanha, um grande abraço. Está no trabalho, você que está em casa, você que está no carro, por exemplo, porque agora você pode também assistir a gente aí pelo aplicativo NTV Patos de Minas. Lá, além de todas as matérias, reportagens que a NTV tem para você, você também confere a grade de programação com os programas das 18 horas, como o 30 Minutos, quer dizer, o programa Espaço Feminino, o Opinião Regional, Mais Saúde e demais programas da casa, como, por exemplo, 30 Minutos e Gui Boaventura, que passam na hora do almoço. E muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Hoje, falando de vários assuntos, dentre ele, o mais temido pela população, né? Que é a questão de caspa. Muita gente não sabe como resolver isso, já comprou um creme que às vezes viu propaganda na televisão, na internet e não resolveu, não sabe como solucionar esse problema e tem gente que sofre muito com isso. Ainda mais, principalmente com a roupa preta, como eu estou usando agora. Tem gente que fica todo manchado e não sabe como resolver isso. E para falar sobre esse assunto, que é dermatite seborreica, eu vou conversar aqui com a Viviane Espíndola. Ela é dermatologista e vai falar para a gente um pouco a respeito desse assunto. Primeiro, Viviane, seja bem-vinda ao programa Espaço aqui no Mais Saúde, por exemplo. Eu que agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade. Eu falei aqui Espaço Feminino porque você já veio aqui no Espaço Feminino, né? Isso. E o Wes está ali rindo ali atrás das câmeras. O que acontece? Esse assunto é um assunto bastante discutido, né? Que é a dermatite seborreica. Queria que você explicasse, por exemplo, já começasse explicando o que é dermatite seborreica. Ela é mais conhecida popularmente como caspa. Algumas pessoas diferenciam aquela descamação mais seca com o nome de caspa e aquela descamação um pouco mais úmida, amarelada, como seborreia. Mas isso tudo é uma dermatite seborreica, que normalmente se manifesta com uma vermelhidão, uma descamação, principalmente em couro cabeludo, e pode ser desde um quadro bem leve até um quadro mais extenso. Então, você me falasse a respeito desse assunto, porque tem várias fórmulas e soluções hoje na internet, na televisão, propaganda de shampoo que promete acabar com a caspa, e realmente isso existe. Eu estava lendo aqui a respeito da dermatite seborreica, que tem algumas loções que ajudam, mas realmente pode acabar de vez com a caspa ou ela não tem cura, por exemplo? Ela não tem cura, ela tem controle. Nós geralmente usamos fórmulas medicamentosas para um controle mais adequado da doença. Somente em casos muito sutis, bem leves, às vezes se consegue uma melhora somente com shampoos comercializados em farmácias, em supermercados. E como que ela surge? O que acontece realmente no couro cabeludo? Ou se só acontece no couro cabeludo, pode acontecer em outras partes do corpo também? Ela afeta principalmente o couro cabeludo, mas ela pode afetar também a face, principalmente entre as sobrancelhas, lateral do nariz, área da barba, dentro do ouvido também pode ter e até na região anterior do tórax. Essas são as áreas mais frequentes. Muito bom. E quais problemas que ela causa no couro cabeludo, por exemplo? Ela provoca uma irritação. Normalmente o couro cabeludo fica mais avermelhado, descamativo. Muitos pacientes referem coceira também. E na face também se manifesta mais ou menos dessa forma, com descamação, vermelhidão e às vezes a coceira. E a coceira é o primeiro sintoma, por exemplo, da caspa? Não. Muitas vezes o paciente nem notou ainda que está tendo a dermatite seborreica, e no exame clínico a gente já nota uma vermelhidão, mais um processo de inflamação. Ah, tá. Agora, como a gente às vezes pode confundir uma caspa com, por exemplo, só uma descamação temporária, por exemplo, um creme que às vezes agrediu o couro cabeludo, né? O folículo ali, o folículo piloso.
como às vezes eu posso confundir entre caspa e entre uma descamação temporária? E ela pode ser confundida não só com essa descamação temporária por uso de um cosmético, como várias outras doenças. Por exemplo, a psoríase na face pode ser confundido com rosácea, com lúpus. Então, é sempre bom procurar o profissional para fazer o diagnóstico adequado e o tratamento correto. Uhum. E como que funciona esse tratamento, Viviane? Quando o quadro é bem leve, geralmente ele melhora com o uso de shampoos medicamentosos. Os medicamentos que mais utilizamos são antifúngicos, sulfeto de selênio, peritonado de zinco, mas depende da intensidade do quadro e da gravidade, né? Então, assim, casos mais graves, geralmente necessitam de tratamento oral associado, não consegue um controle adequado só com medicação de uso local. Tem loções medicamentosas também, que a gente costuma utilizar, principalmente em áreas com pelos, como no couro cabeludo, na área da barba. Agora, a indústria farmacêutica, ela inova muito para que tratem essas situações aí e realmente alguns até funcionam. Como você me disse, não tem cura, mas tem tratamento. Existe um shampoo correto para usar? A questão do creme, por exemplo, às vezes vai passar no cabelo para pentear o cabelo. Existe uma quantidade correta também para não dar caspa? Como a caspa está ligada também ao aumento de oleosidade, tem que haver um controle adequado dessa oleosidade. Então, quem tem esse problema, normalmente necessita de um shampoo para cabelo oleoso ou anti-caspa. E o creme condicionador não deve ser passado próximo ao couro cabeludo, nem em excesso, porque isso aumenta a oleosidade. E outra dica importante é evitar água muito quente, tanto para lavar o rosto quanto para lavar o rosto, porque também pioram a dermatite. Então existe essa questão então da água fria, é melhor para o cabelo, lavar o cabelo e lavar o couro cabeludo, por exemplo, né? Existe sim, o calor e a oleosidade pioram a dermatite. Uhum. E na hora de, às vezes, esfregar ali o couro cabeludo para fazer a lavagem, existe uma forma correta? Porque às vezes coça, né? A caspa coça e a gente automaticamente também coça a cabeça. Quando o quadro está muito intenso e o couro cabeludo está muito irritado, tem que lavar com mais delicadeza para evitar de ferir o couro cabeludo. Uhum. Mas a gente tem mania de lavar mais os fios do que o couro cabeludo. E o shampoo é feito para limpar o couro cabeludo. Assim, não que não tenha que limpar o todo, mas o mais importante é a limpeza do próprio couro cabeludo, com uma massagem mais leve para não machucar o couro cabeludo. Muito bom. A alimentação e atividade física influenciam na questão? Não estão diretamente ligados, mas como um dos fatores desencadeantes das crises é a ansiedade, o estresse, então a atividade física ajuda a diminuir a ansiedade e estresse, então ela vai contribuir para o controle da doença. Em termos de alimentação, também não tem alimentos específicos que provoquem a dermatite seborreica. Mas nós sabemos que qualquer doença que tem um processo inflamatório, como a dermatite seborreica, por exemplo, ela pode se beneficiar de uma dieta com restrição de alimentos pró-inflamatórios. Os principais são o leite e derivados e o glúten presente na farinha branca. Muito bom. Então, quer dizer então que esses alimentos que provocam mais inflamações no corpo, a gente sabe que tem o leite faz isso, né? Farinha também faz isso, alguns outros alimentos promovem esse inchaço, né? Realmente influencia então. Influenciam indiretamente. Muito bom. A gente vai voltar daqui a pouco com você novamente para falar a respeito desse assunto, mas antes a gente vai para um intervalo comercial para falar mais a respeito dessa questão da caspa, muito comum entre as pessoas, e a doutora vai tirar algumas dúvidas no próximo bloco para você que está acompanhando. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Mais Saúde, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu falei no último bloco que eu chamaria a doutora Viviane novamente, mas a gente vai falar sobre outro assunto, se você me permite, tá bom, doutora? A gente volta com você na sequência para falar a respeito da caspa daqui a pouquinho. Mas antes, é bom lembrar, porque hoje é o Dia Mundial da Obesidade e Dia Nacional da Prevenção da Obesidade.
Gente, é um assunto muito, mas muito delicado, porque já ouvi de amigos já que a obesidade não era doença e de verdade a Organização Mundial da Saúde já prevê como uma doença. É uma doença sim, é um distúrbio que é causado às vezes genético, pode desenvolver ao decorrer da vida e é muito preocupante, já que a gente tem uma população obesa, né, com problemas de saúde que podem ser desencadeados. E para falar a respeito desse assunto, como prevenir a questão de alimentação, nós vamos receber o Rodrigo Mendes. Ele é nutricionista, está comigo ao vivo, para falar comigo ao vivo aqui, de maneira remota, né? O meu amigo Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal de casa. De forma remota, realmente, porque eu falo diretamente aqui de Campinas, né? Olha Campinas, só. interior de São Paulo. Tá passeando, Rodrigo? Não, estou morando. Minha família é toda de Patos, né? De Patos de Minas. Porém, tem um ano e pouquinho que eu já estou aqui morando para trabalhar aqui em Campinas, São Paulo. Olha, coisa boa. Tá fazendo o que, Rodrigo? Me conta um pouco, porque eu já te entrevistei aqui em Patos de Minas. Sim, não. A gente já se conhece de outros carnavais aí de entrevistas. Né? Então, realmente, eu atuo como nutricionista, né? Atualmente em formato online também, tanto aqui em Campinas, em Patos, eu atendo no formato presencial também. Então, acaba que a gente fica nessa ponte, Patos de Minas, Campinas, atendimento no formato online, atendimento no formato presencial. Aí, para levar, né, mais qualidade de vida, mais saúde, mais performance, para cada um que realmente deseja alcançar aquilo que a nutrição pode levar aí no dia a dia. Rodrigo, antes de a gente começar a falar desse assunto, que hoje comemora-se o Dia Mundial da Obesidade, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, queria te perguntar, você tem algum paciente que é obeso, que luta com esse drama tão difícil hoje? Sim, acaba que a prevalência, né? Hoje em dia a prevalência de obesidade está altíssima, né? De acordo com dados que a gente tem recentemente. Aí a gente pode classificar como excesso de peso em torno aí de 55% da população e obesidade em torno de 22% da população. Então, realmente, né, o acesso aí de alimentos mais palatáveis, ultraprocessados, que realmente desperta esse sabor, né, igual eu comentei com vocês, desperta esse sabor em relação ao sistema, né, de recompensa cerebral. Então, realmente, o alimento mais doce, mais gorduroso, então, que são altamente calóricos, né? Isso desperta a pessoa a consumir em maiores quantidades e, consequentemente, unindo ao sedentarismo, né, obviamente, leva aí ao ganho de peso de forma crônica, né? Então, realmente, a obesidade está em crescente, né, ascensão aí, está nessa elevação aí ao longo do tempo, porque realmente o acesso a alimentos aí ultraprocessados, igual eu comentei, palatáveis, está bem acessível, né? Então acaba que realmente a gente frisa, a gente fala a importância da atividade física em relação ao consumo de frutas, vegetais, que realmente é o básico bem feito todos os dias. Não adianta a gente realizar protocolos radicais, não adianta a gente fazer aqueles protocolos estarrecedores de corta carboidrato, por exemplo, que realmente não funciona, não gera o quê? Sustentabilidade. A pessoa não gera sustentabilidade, fica naquele efeito sanfona. Perde, ganha, fica nesse efeito platô. É que eu falo, a pessoa fica enxugando gelo sempre, sabe? Realmente, se a pessoa quer ter resultados sustentáveis, resultados duradouros, tem que ser uma dieta que condiz com a qualidade de vida, que condiz ali com os hábitos, com os costumes, que realmente no financeiro, né, obviamente que seja acessível para a pessoa, né, ter resultados robustos aí e duradouros ao longo prazo. Agora, antes de você falar a respeito dessas dietas restritivas, que acho que na maioria das vezes é uma atitude tomada de maneira desesperadora para a perca de peso, para o controle da obesidade, eu queria que você me dissesse quando uma pessoa ela pode se considerar obesa, como que funciona? Porque tem gente, por exemplo, que tem algumas doenças que são ligadas à obesidade, porém são magras, né? E outras pessoas que são obesas e nem sempre têm as mesmas doenças, como por exemplo o colesterol. Né? Eu queria que você me falasse a respeito disso. Primeiro me explicando quando uma pessoa pode se considerar obesa e por que nem sempre o obeso ele tem essas doenças. Acaba que, primeira coisa para a gente classificar, né,
a gente tem o índice de massa corporal, que é o IMC. Então, tem várias classificações, desde 18,5 até 40. Né? Então, para ser considerado obesidade, a classificação, né, de acordo com o índice de massa corporal, é acima aí de 24,99. Ah, Rodrigo, mas como eu calculo esse IMC? O que é isso, IMC? Então, a gente vai pegar o nosso peso e dividir pela altura quadrada. Por exemplo, eu tenho 1,70, então vai ser 1,70 vezes 1,70. Achou o valor? Ah, eu peso 70 quilos, então vai ser 70 quilos dividido por esse valor que você encontrou multiplicado de 1,70 vezes 1,70. Se você estiver acima de 24,99, aí é classificado como sobrepeso, que já é um gatilho para obesidade, e acima de 29,99 é classificado como obesidade. Né? Obesidade grau 1, acima de 34,99 é classificado de obesidade grau 2, e acima de 39,99 é classificado como obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Né? Então, acaba que tem essas várias classificações, mas eu gosto bastante de reforçar essa questão, né? Porque acaba que o IMC ele mostra se você está leve, se você está pesado, igual balança. Mas, principalmente, dando o link, se a pessoa treina, faz atividade física, por exemplo, o que acontece? Acaba que a pessoa tem muita massa magra e a pessoa nem tem tanta gordura. Isso aqui é 1 quilo de massa magra, músculo, e 1 quilo de gordura. Então, acaba que a pessoa tem muita massa magra, baixo percentual de gordura, porém se classifica como sobrepeso ou obesidade. Então, acaba que tem que ter bastante bom senso, ser bastante criterioso em relação ao julgar essa classificação do IMC. Por exemplo, eu mesma me classifico como sobrepeso, mas devido à massa magra. Então, tem que ter bastante cautela em relação a essa avaliação também, né, Rodrigo? Exato. Aí, o segundo tópico seria a avaliação física, né, que é através de edipômetros, por exemplo, que é aquele aparelho que vai fazer a pinça de gordura, né, que vai dar aquele beliscão, né, na gordura que a gente fala, em vários pontos anatômicos do nosso corpo. Qual que é o exame mais preciso hoje, Rodrigo? Por exemplo, a gente tem o exame de bioimpedância, nós temos o exame através do edipômetro. Qual que é esse exame mais seguro para dizer se eu estou ou não acima do peso, se há gordura visceral ou não? Qual deles eu devo confiar ou devo confiar nos dois? Então, acaba que eu gosto de trabalhar bastante com edipômetro, inclusive eu uso edipômetro. Bioimpedância, ela tem inúmeros protocolos para ser feito, igual você não pode ter ido no banheiro, não pode ter bebido café, né? Substâncias, bebidas que contenham cafeína, por exemplo. A questão do período menstrual também interfere, principalmente em mulheres. A ingestão hídrica também. Por quê? O que acontece? A bioimpedância é uma corrente elétrica, né? São 4 eletrodos, geralmente você aí no seu corpo. Então, é uma corrente elétrica. Acaba que a água, por exemplo, né, eletrólito e tudo mais que contém na bebida, né, na ingestão hídrica, ali interfere diretamente nessa corrente. Então, vai ter interferência. Então, acaba que o período menstrual também. Então, eu falo que o padrão ouro, hoje em dia, é chamado DEXA. A gente tem o DEXA, tem a pleximografia, tem vários tipos para fazer avaliação corporal. Porém, o que mais é conhecido devido ao alto custo, esses outros que eu falei. Hoje em dia, o que é mais acessível é a bioimpedância, né, e a questão do edipômetro. Eu acho mais confiável o edipômetro. Eu tenho, pela minha experiência, o edipômetro ele é mais confiável, porque eu estou pegando a pessoa, né? Então, realmente, eu estou vendo a textura da pele, se a pessoa está mais enrijecida, se a pessoa está mais flácida. Então, realmente, como padrão mais acessível, que eu vejo que é, principalmente em relação a custo, o edipômetro ele é mais, né, o glicômetro ele é mais interessante para avaliar essa questão. E, obviamente, igual eu falei, ele faz a medição da gordura, né, e a gente tem as circunferências, né, então a gente faz a circunferência abdominal, do quadril, enfim, em vários locais do corpo, para a gente chegar num determinado comum aí para classificar em relação ao percentual de gordura corporal, né, e lembrando que isso são estimativas, né. É que eu falo, isso são métodos indiretos. É que eu falo, o método direto, para a gente ter certeza, seria a dissecação de cadáveres, né? Que é o método direto para avaliar. Obviamente, né, que a gente não tem casos assim. Então, acaba que o edipômetro, ele é duplamente indireto e a bioimpedância, ela é unicamente indireta. Então, é que eu falo, por isso que eu falo, é muitas estimativas. É que eu falo, gente,
isso são apenas números, né? Vamos focar como que tá a sua roupa. Sua roupa tá mais folgada, sua roupa tá mais justa. Como que você se vê no espelho, né? Em relação a fotos também, são os melhores parâmetros. Que às vezes as pessoas, principalmente o sexo feminino, elas são tão bitoladas em relação à balança. E é o que eu falo, a balança é apenas mais um parâmetro pra gente aí ter aí o nosso peso, observar como que tá a nossa composição corporal. E não é um dos melhores parâmetros, né, existentes, porque se você vai no banheiro, né, seu peso desce. Se você consome carboidrato, por exemplo, já dando líquido, carboidrato, se a gente tira o carbo, fica o quê? Fica hidrato. Então, para você ter uma noção, 1 grama de carboidrato, ele puxa em torno de 2,7 gramas de água para o organismo. Então, principalmente a pessoa que passa no final de semana, segunda-feira, aumentou 2, 3 quilos ali, ela ganhou foi água, geralmente água intramuscular. Né? Igual eu falei para você, 1 grama de água puxa em torno de 2,7 gramas, 1 grama de carboidrato puxa em torno de 2,7 gramas de água. Então, é que eu falo, não adianta fazer esses protocolos radicais de restrição alimentar, porque, obviamente, a longo prazo isso não vai surtir efeito. Né? Porque o nosso corpo... E aí, Rodrigo, dentro desse assunto, eu quero que você me explique a respeito de constipação na hora de fazer a dieta, quero que você me explique a respeito desse inchaço que pode acontecer, mas depois do intervalo, eu espero que você fique um pouquinho aí, né? Não saia daí, porque depois do intervalo a gente volta para falar a respeito desse assunto e no último bloco a gente volta também com a doutora Viviane para falar sobre caspa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Mais Saúde. Voltamos com o programa Mais Saúde. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para quem está acompanhando a gente, né? A Anne, que está acompanhando a gente, está assistindo a gente pela internet. Também a Maria Eduarda, que está acompanhando a gente pela internet. Quero mandar um grande abraço para todo o pessoal. A Carla também, que está promovendo um Dia das Crianças lá na Chácaras Pôr do Sol, né? E então um abraço para todo esse pessoal que está assistindo aqui o programa Mais Saúde, né? Está acompanhando a gente aí pelas redes sociais e você pode assistir. Tem um aplicativo que você baixa no seu celular, NTV Patos de Minas, aonde, como eu disse no início do programa, você pode ter acesso a todos os programas da NTV, tanto os telejornais, né, da hora do almoço, como também os programas das 18 horas, que você pode ter acesso aí direto da sua casa. No celular, você tem acesso pela internet, onde você estiver, no carro, no trabalho, tá no ônibus, na academia, você pode assistir também, tá bom, gente? Voltando falar a respeito desse assunto, né, que é a obesidade, né? Lembrando que a gente tem 2 convidados hoje, né? A doutora Viviane está aguardando aqui para depois a gente voltar a falar a respeito da caspa, ela aceitou falar depois. Mas a gente volta a falar com o Rodrigo, que está online com a gente, né? E o Rodrigo está falando a respeito desse assunto, que é bastante preocupante, ainda mais agora que hoje é um dia em prevenção, de combate à obesidade, tanto mundial como nacionalmente. Foi uma data criada aqui no Brasil, realmente para acabar com isso. E a gente falava no último bloco, né? Você que está falando aí de Campinas, Rodrigo, que pode esclarecer para a gente. Antes da gente entrar nas perguntas, né, das dietas radicais demais, eu vejo muita gente reclamando que começou a fazer dieta e quando foi se pesar na balança, viu que o peso era maior. E aí tem gente que fala que está se sentindo inchado demais. É aí onde muitas pessoas desistem de fazer dieta, porque começa a fazer dieta, vai para a balança e o peso está um pouco a mais, né? Existe um efeito chamado constipação. Queria que você me dissesse se isso pode acontecer com uma pessoa obesa também. E a questão do inchaço também, quando você come demais, por exemplo, se acontece com todo mundo também, Rodrigo. Certo. Acaba que, né, a constipação intestinal, né, prisão de ventre, né, a gente fala do intestino ressecado, por exemplo. O que acontece? Geralmente as pessoas, quando começam, né, a realização de dietas, principalmente, né, sem orientação profissional ou então aí por pseudo-nutricionistas, o que acontece? É o que eu sempre falo, a carbofobia ela está em alta entre a população. Então o que acontece? O carboidrato, a primeira coisa, eu quero emagrecer, eu vou cortar carboidrato. Mas o que acontece? Dentro dos grupos dos carboidratos, a gente tem um item chamado fibra alimentar.
essas fibras alimentares, né, tem solúveis e insolúveis, dividido em dois grupos. Acaba que quando você corta o carboidrato, você obviamente tira fibra. E essa fibra, ela vai auxiliar na motilidade, principalmente as fibras solúveis, por exemplo, auxilia a formar aquele bolo fecal, né, aquele gel, né, fecal ali. Então acaba que se você tira o carboidrato, o intestino tende a travar, o intestino tende a sofrer as suas consequências devido à falta de fibra e devido principalmente ao que? A falta de água. Não adianta nada a gente comer fibra e se não beber água, é que o intestino vai travar mesmo. E o inverso também, né? Não adianta nada a gente aí não comer fibra e beber água regularmente. Aí. Inclusive, depois eu quero falar, dar uma dica pro pessoal como calcular a ingestão hídrica de acordo com o peso. Né? Depois você me lembra aí, Rafael, que é bastante interessante para o pessoal descobrir a quantidade que necessita aí no corpo e tudo mais. Mas realmente, então acaba que realmente a pessoa corta o carboidrato, né, diminui fibra, e fibra ela vai atuar diretamente, né, principalmente no emagrecimento, né? Por exemplo, a fibra ela atua ali como se fosse uma esponja. Então a fibra ela age como uma esponja, por isso que forma aquele gel, né? Por isso que forma aquele gel devido à absorção de água. Então a fibra ela forma como uma esponja, né, no organismo e forma como uma peneira, né? Então forma como uma peneira no sentido de quê? No sentido de eliminação de colesterol, né? Então acaba que as fibras elas auxiliam muito na diminuição do colesterol e no controle da glicemia. Então a fibra auxilia tanto na prevenção aí da obesidade, pensando em porque a fibra gera saciedade para a pessoa, auxilia na diminuição do colesterol, porque a sua fermentação no intestino vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, chamados de butirato, propionato. E esses ácidos graxos de cadeia curta agem lá numa enzima chamada HMG-CoA redutase. E essa enzima HMG-CoA redutase ela é precursora do colesterol. Se ela é inibida, obviamente, o nosso colesterol, que é produzido 70% no nosso fígado, no nosso organismo, ele é inibido. Então, as fibras auxiliam na diminuição do colesterol, auxiliam no controle glicêmico, ali também, que auxilia também na questão de diabetes, na prevenção de diabetes, auxilia na prevenção de câncer, principalmente o câncer coloretal também, aí, e auxilia também, né, na saciedade, obviamente, né, aí na prevenção do sobrepeso, da obesidade. E, obviamente, na diminuição da constipação intestinal. Por isso que eu falo, quer fazer dieta, quer fazer uma dieta sustentável, uma dieta saudável, procure um profissional nutricionista, porque mais tem educador físico, endócrino, profissional que não é nutricionista, passando dieta. E você pode ver, dietas radicais, dieta baseada em liraglutida, famoso aí, inibidor de apetite, Saxenda, Ozempic, né? Então são baseados em quê? Em medicamentos, sibutramina, sabe? É medicamento que atua em outros problemas do organismo e que as pessoas usam para inibir o apetite, sabe? Agora, Rodrigo, isso é esclarecedor. Muitas pessoas no Brasil já morreram tomando medicamentos para perder peso. Nós tivemos o caso da Paulinha Abelha, que nem era tão gorda assim, e acabou falecendo porque tomou uma substância que era uma substância, sei lá, tóxica, né? De acordo com os especialistas, era uma substância tóxica que acabou matando ela. E aí, o que acontece? Muitas pessoas seguem esse ritmo da internet, né, com medicamentos, e outros vão para dieta restritiva, como o jejum intermitente, por exemplo. Pessoas que já são obesas, por exemplo, como que elas devem começar? Elas podem... Igual, tem gente que vê na internet, vai lá e compra um chá que é milagroso, que resolve secar a barriga. Outro medicamento que resolve acabar com o apetite. Medicamentos que enganam as bactérias, tem um monte de comercial disso na internet, né, que é o responsável pelo engordar e emagrecer, são as bactérias. Queria que você me explicasse aonde as pessoas que estão acima do peso, obesas, elas podem começar, porque elas ficam habitoladas com esse monte de informação e acabam tomando uma decisão, porque nem sempre tem uma oportunidade de se consultar um especialista, por exemplo. É que eu falo, a pessoa com excesso de peso, né, ali realmente, igual você falou no início, a obesidade ela é uma doença, né? Vamos caracterizar, vamos aí colocar os pingos nos is, ela é uma doença, deve ser encarada como uma doença,
né, aí, multifatorial, inflamatória, né, por isso que a gente falou tanto no Covid, obesidade, aí, sobrepeso, tá bastante relacionado, porque é uma doença inflamatória, né, a obesidade, aí. Então, a questão é, estou obeso, o que fazer? Né? As pessoas buscam o quê? Uma luz no fim do túnel. Então, por isso que está aí em dietas restritivas, aí adoidado, internet e tudo mais. Então, realmente, precisa emagrecer. O que fazer? Primeiramente, atividade física, que é bastante interessante. A gente buscar, Rodrigo, mas eu não tenho condição de pagar uma academia. Caminhe. Você não tem um tênis, uma roupa para fazer uma atividade física, uma caminhada, sabe? Então, uma caminhada, tem que ser todo dia? Não, né? Pode começar 2, 3 vezes, vai avançando com o longo do tempo, assim, você, né, vê que você está ganhando aí a questão aí cardiorrespiratória está melhorando e tudo mais, você vê que está tendo esse avanço, vai aumentando 4 vezes a semana, 5 vezes, né? Não chegar de repente, né, o nosso corpo, ele, opa, o que está acontecendo? Então, é aos poucos, gradativamente vai aumentando, né, uma atividade física, né, em relação à alimentação, não promover essas restrições. Só para você ter uma noção sobre essa questão de come muito, depois restringe muito. Igual, por exemplo, final de semana, comeu muito. Chega na segunda, a pessoa restringe muito. Então, o que acontece? Essa lacuna aqui, o nosso corpo entende como estresse. Ele entendendo como estresse, a chance dele reter mais energia é muito maior. O corpo não quer saber se você está com excesso de peso, ele quer saber o que? O coração batendo, o nosso cérebro funcionando, nossos órgãos funcionando. Então, para ele, como método de sobrevivência, ele retém mais calorias. Então, a chance de você comer menos de forma restrita, promovendo a restrição energética, a chance dessa retenção é altíssima, porque o nosso corpo ele tenta reter mais energia, porque ele não sabe quando você vai comer novamente. Né? Então, a chance de você ganhar peso promovendo a restrição energética é altíssima. Então, por isso que eu falo, tem que ter uma alimentação equilibrada, não cortar o carboidrato. Nosso corpo, ele gosta, ele quer e prefere o carboidrato como fonte de energia. Então, eu não vejo problema, não vejo sentido nenhum da pessoa realmente tirar o carboidrato, tirar o alimento, como, por exemplo, que é o alimento cotidiano, do dia a dia. Se a pessoa tiver doença celíaca, tiver algum problema em relação ao glúten, que é uma proteína. Mas em relação a nós saudáveis e tudo mais, não tem problema consumir o carboidrato ali no café da manhã, tomar um copo de leite, né? Fala a questão de leite inflamatório e tudo mais. Isso já caiu por terra. A gente tem aí estudos, aí revisão sistemática, aí artigos mostrando que o leite ele é anti-inflamatório. Ele só é proibido aí para 2 pessoas, assim, que não é interessante o consumo. Pessoa que tem a intolerância à lactose, porém tem a leite sem lactose, e quem tem a alergia à proteína do leite de vaca. São os 2 públicos, geralmente, né, que a gente fala em relação à questão do leite e tudo mais. Mas, tirando isso, o leite é tranquilo em relação ao consumo, né? É que eu falo, gente, é o que você tem na geladeira de casa, é o que você tem no seu dia a dia, é fazer o consumo realmente daquilo que faz parte do seu cotidiano. Então, realmente, é consumir frutas, né? A Organização Mundial da Saúde indica de 3 a 5 tipos de frutas ali no dia a dia. Então, realmente, consumir frutas, se possíveis com casca, né? Obviamente, higienizadas adequadamente, porque nas cascas também contém fibras, contém compostos bioativos ali, a fruta. Consumo de vegetais ali, seja no almoço, no jantar ali. Consumo de vegetais diariamente. Vegetais também são ricos em fibras também, né? Então, realmente, é o básico, cara. É o básico, aplicar o básico ali no dia a dia da pessoa, frutas, verduras ali. É aplicar o básico bem feito todos os dias. É que eu falo, a pessoa tem que ter constância, tem que ter persistência, força de vontade, insistência. Determinação, né, doutora? Também, determinação. Né? Não, eu falo, isso aqui não é um projeto verão, não é um do dia para a noite que realmente a pessoa vai conseguir o emagrecimento. Mas quando ela consegue e de forma saudável, é um estilo de vida, é robusto e realmente é um processo duradouro. Não é aquele efeito sanfona, emagrece, emagrece e engorda. Então, realmente tem que ter muita consciência, muito bom senso em relação a essa questão da alimentação no dia a dia, para realmente não ficar trocando gato por lebre, não ficar enxugando gelo, que mais a gente vê hoje em dia aí entre a população aí, aplicando aí no dia a dia. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, um tema muito importante, te convido a participar mais vezes conosco aqui, muito bom você dividir o seu conhecimento, muito sábio no que você fala, orienta as pessoas, espero te receber mais vezes aqui no programa Mais Saúde. Beleza, eu que agradeço, mas então só para auxiliar as pessoas em relação à questão de água,
né, para você saber a quantidade de água que você precisa consumir no dia a dia, porque a gente fala, tem que tomar 2 litros, tem que tomar 2,5 litros e tal, mas peraí, o meu organismo é um, do Rafa é outro, de cada um é um organismo diferente, né? Então, para a gente ser mais individualista, né, ser mais personalizado, é pegar o seu peso e multiplicar em torno de 35 ml. Então, pega 70 quilos, né, o seu peso, por exemplo, e multiplica por 35 ml. Obviamente que esse valor varia de acordo com o nível de atividade física, ou tempo mais quente e tudo mais. Então, esse valor varia de 35 a 50 ml o consumo hídrico aí. Então, fica aí, caso você queira aí personalizar a quantidade de água, né, 35 ml, né, o mínimo, vezes o seu peso. Rafa, muito obrigado, então, aí também pelo convite. Aí eu vou estar em Patos em breve, aí, mês que vem, novembro, aí eu faço questão aí também de estar aí presencialmente. A última vez que eu fui era o David, né, que estava aí comigo e tal, um tempo atrás. Mas aí, futuramente, estamos aí novamente. Deixa aqui o meu Instagram, né, geralmente eu sempre procuro aí divulgar aí informações, conteúdos aí educativos voltados para nutrição. Então, meu Instagram é Nutri_Rodrigo Mendes. Lá, diariamente, eu estou postando orientações, dicas alimentares. Nutri_Rodrigo Mendes. Muito obrigado aí, Rafa. Valeu, Rodrigo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente volta a falar do primeiro assunto que a gente começou o programa. Então, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Mais Saúde, nós falamos a respeito de nutrição, dia de combate à obesidade. Quero mandar um grande abraço aqui para minha nutri, a Tati Figueiredo, tá sempre me acompanhando, dando aquelas broncas, puxando a orelha. Tati, muito obrigado, viu? Tati é uma profissional incrível. E agora a gente volta a falar a respeito do primeiro assunto que a gente falava sobre caspa, né? E eu tô aqui com a Viviane Espíndola, ela é dermatologista, é especialista nessa área capilar, e eu queria que você me dissesse, né? A gente volta nesse assunto e fala a respeito de caspa. É desconfortável, às vezes a gente chega para conversar com alguém, a gente vê que a pessoa tem caspa, dá vontade de ir lá e limpar, né? Mas é contagioso? O que as pessoas podem fazer, por exemplo? Pode chegar na pessoa e falar assim, ó, tá caindo aí. Não é contagiosa, muitas pessoas acreditam que seja, mas ela não passa de uma pessoa para outra. Se você tocar nas descamações, você não vai pegar a doença. Às vezes existem mais de um familiar com o mesmo problema, porque tem uma certa hereditariedade. Não que um passou para o outro através do pente, da escova, nada disso, porque não é contagiosa. Então tem disso não. Vai lá assim, peguei porque meu pai tem, eu usei o mesmo pente que ele. Não foi por causa do pente, foi pela questão da hereditariedade mesmo. Muito bom. Suar, por exemplo, eu estou praticando uma atividade física, estou na academia, por exemplo, isso vai promover, por exemplo, o aumento da caspa? Isso por si só não é uma causa, né? Mas ela piora a dermatite, porque aí aumenta a oleosidade e também o calor no local. E existe um nível, por exemplo, nível 1, grau 1, 2, 3 da caspa? A gente fala em intensidade, leve, moderada, grave, não tem uma classificação em graus. Muito bom. Por exemplo, a pessoa ela usa muito boné. O boné causa ou pode aumentar a caspa, por exemplo? Pode aumentar pelo mesmo fator, porque aumenta a oleosidade e o calor no local. Então, a gente sempre orienta que não use excessivamente, porque, por exemplo, tem adolescentes que se deixar ficam o dia todo de boné. Então, para quem tem esse problema, a gente não aconselha ficar muito tempo usando o boné. Existe alguma pesquisa, doutora, que fala se é mais prevalente, por exemplo, em homem ou mulher o problema da caspa? Os estudos mostram prevalência em homens. Porque para a mulher deve ser muito mais complicado, né? Ela se sente muito mais incomodada do que o homem, geralmente. Mas é mais prevalente nos homens. Isso dificulta, por exemplo, e pode causar algum tipo de queda capilar? Ou, por exemplo, a pessoa pode ficar careca se ela tiver caspa, por exemplo? Pode haver queda de cabelo, sim, mas em geral não chega a ficar careca por conta desse problema. Ele favorece a queda do cabelo, principalmente nos casos mais graves que começam a ter uma inflamação muito intensa, pode ter prejuízo do folículo piloso. Mas normalmente, assim, a grande maioria dos casos não são tão graves.
Uhum. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm doenças relacionadas. E alguma doença relacionada pode causar, por exemplo, a caspa? Por exemplo, doenças com problemas na imunidade, por exemplo. Já fizeram correlação com algumas doenças, como AIDS, Parkinson, acidente vascular encefálico, que é o derrame. Então, tem algumas doenças que podem ter uma ligação com a dermatite seborreica. Uhum. Como que a pessoa pode fazer, por exemplo, buscar uma orientação quando ela às vezes pode identificar que realmente já está demais, que já está causando um certo constrangimento. Às vezes um homem, por exemplo, vai para o encontro com a mulher e às vezes vê que está sujando a roupa, que o preto, né, não tem como. Eu faço um tratamento, por exemplo, para a barba, né, e ele descama todo, porque o microagulhamento ele descama toda a pele. E às vezes acontece de cair um pouco dessa descamação na roupa. E quando ele deve procurar um profissional, ou nem sempre é necessário fazer isso? Eu acho que sempre vale a pena procurar o profissional para saber se o seu problema é realmente uma dermatite seborreica e qual o tratamento mais adequado. Mas, assim, o quanto incomoda o paciente é muito relativo. Tem pessoas que têm quadros leves, que são extremamente incomodadas, e pessoas com quadros graves que já não se importam tanto, não foram consultar por aquele motivo. Então, a partir do momento que está tendo desconforto, está incomodando, vale a pena procurar o profissional para que ele possa te ajudar num controle adequado do seu quadro. A dermatite seborreica, ela pode se confundir com outro tipo de doença? Pode sim. Eu já tinha até citado antes, no couro cabeludo ela pode confundir com psoríase, com uma micose do couro cabeludo que chama tinea capitis. A própria psoríase, às vezes, se associa com a dermatite seborreica, também um quadro que a gente chama de seborríase, e aí muda um pouquinho o tratamento quando tem essa associação. Uhum. Na face pode ser confundida com rosácea, com dermatite de contato, com lúpus. Então, assim, é sempre bom identificar realmente se o seu problema é uma dermatite seborreica, porque às vezes você está achando que é só uma descamação e, de repente, é uma psoríase, e aí não vai ter um controle satisfatório. É isso que é importante falar, né? Às vezes você só pensa que é uma caspa, não procura um profissional como a dermatologista, por exemplo, e isso pode ser algo muito mais grave. Por exemplo, eu tive um amigo que teve câncer de pele e algumas áreas do braço, por exemplo, ela descamava. Ela ficava vermelha e descamava, parecia muito com a caspa mesmo, né? E isso acontecia em várias partes do corpo dele. Isso pode se confundir, às vezes, quando vai procurar, tá mais grave do que se imagina, né? Isso. Não é comum ter lesão de câncer no couro cabeludo, mas também pode sim ter lesão de câncer de pele no couro cabeludo. E às vezes, principalmente para aquelas pessoas que têm pouco cabelo ou são carecas, ficam mais expostas ao sol, ela pode começar como uma lesão avermelhada descamativa e ser confundida com uma caspa. Existe um exame para isso? Existe um aparelho que você coloca lá, um microscópio? A gente tem um aparelho que chama dermatoscópio, que é um microscópio portátil, assim, vulgarmente falando. Então, ele já me dá mais noção se tem sinais ali preocupantes na lesão. E quando ainda assim a gente fica em dúvida, porque assim, com a nossa experiência, a gente sabe diferenciar muitas vezes só pelo exame clínico, aí muitas vezes nem precisa da dermatoscopia, mas aí a gente tem esse método auxiliar em mãos para estar nos auxiliando. Mas quando ainda assim persiste a dúvida, a gente pode fazer uma biópsia, tirar um pedacinho da própria pele, do couro cabeludo ou da face, da área onde tem a lesão, para ser analisado. Muito bom. O tratamento, tem muita gente que corta o cabelo, rapa para não ter essa descamação. Vai ajudar alguma coisa se fizer isso? Ou o cabelo em si ele não vai influenciar para o aumento de caspa? O cabelo em si não é a causa. Né? A causa é realmente assim, uma alteração do próprio couro cabeludo por um processo inflamatório. Tem uma alteração tanto na quantidade quanto na qualidade do sebo que é produzido naturalmente na pele. Então, o cabelo é a parte morta. Né? Ele não vai influenciar na doença em si.
mas ela facilita o cuidado, porque como tem muita descamação, às vezes um quadro mais extenso tem feridas, principalmente o homem, prefere cortar o cabelo bem curtinho, porque fica mais fácil de cuidar, de manter, mas não é isso que vai tratar o problema. Existe algum medicamento dentro desse tratamento que possa se fazer de maneira tópica, oral? Na maioria dos casos, a gente consegue um controle com medicações tópicas, geralmente shampoos ou loções, para facilitar a aplicação no couro cabeludo e área da barba. E nas outras áreas da face, pode ser na forma de creme, pomadas também. Quadros mais extensos, pode ser necessário associar medicações orais, como antifúngicos. Tem alguns estudos que mostram que deficiência de algumas vitaminas e oligoelementos no organismo podem favorecer a dermatite seborreica, como, por exemplo, o zinco. Então, a gente costuma fazer reposição de zinco nos quadros mais extensos para auxiliar no tratamento. E quando chega nesse nível, doutora, é que a pessoa tem que tomar um remédio porque realmente já está bastante grave, né? Está descamando bastante ali o couro cabeludo, né? Sim, normalmente nos casos mais graves que nós usamos medicações orais. Qual foi o caso assim que mais chamou sua atenção assim nessa questão de caspa, por exemplo, que parece ser simples, né? Muitas pessoas têm, mas que às vezes pode ser muito grave ou que pode causar uma ferida. Já chegou a algum caso assim que estava bastante ferido a pele do paciente? Sim, já peguei quadros mais graves e o que mais chama atenção é o impacto da qualidade de vida no paciente. E aí, assim, às vezes ele vai lutando com aquele problema, pegando receitas com conhecidos, receitas caseiras, até que chega no profissional, o quadro já está mais extenso, mais grave. Mas depois que inicia o tratamento, que a gente consegue um controle, assim, a pessoa muda completamente, assim, qualidade de vida, o bem-estar da pessoa, isso faz muita diferença. Até nas meninas, por exemplo, pelo menos na minha época de adolescente, muitas mulheres tinham o costume de colocar muito creme no cabelo e aí causava caspa. Essa é uma caspa temporária e esse excesso de creme, ele faz isso acontecer realmente? O excesso de creme, ele vai aumentar a oleosidade do couro cabeludo e pode agravar a caspa. Mas, assim, o excesso em si pode dar um resíduo no cabelo e ser confundido com caspa também. Né? Que normalmente o produto é branco, e aí fica resíduo dele quando usado em excesso e pode ser confundido com aquela caspa úmida que a gente falou que vulgarmente chamam de seborreia. É algo crônico ou é algo que pode, por exemplo, se desenvolver? É crônico, está muito relacionado com a ansiedade, o estresse, então normalmente os gatilhos são emocionais, e aí a gente faz o tratamento, tira o paciente da crise e já orienta que o quadro pode voltar, que é interessante fazer a manutenção com as medicações 1, 2 vezes na semana para manter controlado. Viu que começou a piorar, volta a usar com mais frequência. Não está controlando, procura o especialista para ajudar. Porque a mesma pessoa pode ter mais de um problema também. Às vezes ela está tratando a caspa, mas pega uma micose, uma tinea capitis, e aí está achando que é da caspa, e na verdade é um fungo que está provocando aquela piora. Então, quando não está tendo o controle adequado, já com o tratamento indicado pelo especialista, é bom que volte ao especialista para analisar se surgiu algo novo, né, no quadro. Muito bom. Então, eu queria que você agradecesse, né? Eu te agradeço também por ter aceitado passar o Rodrigo na frente, né, para a gente conversar com ele. E queria que você se dispôsse aí às suas redes sociais para as pessoas te procurarem, para fazer uma consulta ou saberem mais a respeito desse problema. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. O meu Instagram é Viviane Espíndola Moraes. Quem tiver alguma dúvida pode estar acessando, que será um prazer responder a dúvida de vocês. Muito obrigado, doutora. E agora você fica com o NTV News, hoje com o Odair Cardoso, que divide tela comigo agora, porque Patos de Minas e toda a região, com muitas informações aqui da nossa cidade também, né, Odair?
Boa noite, Rafael. Boa noite. Estou aqui acompanhando o seu programa, esse finalzinho, né, que eu tive tempo de acompanhar. E é isso mesmo, a gente está com muita informação aqui, tudo pronto aqui no NTV News, trazendo aqui para essa terça-feira, véspera de feriado. É com você então, daí, para você que está em casa, tchau, tchau e até a próxima. Abraço para você, Rafael.